Estamos juntos, tudo bem com vocês, né? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, por que não uma boa madrugada, não é? Porque aqui com o LAC Concursos toda hora é hora de estudarmos, toda hora é hora de assistirmos aula, hora de atualizarmos os nossos conhecimentos. Hoje é um dia muito especial. Por que é muito especial? Porque nós começamos um novo bloco de crimes aqui do nosso Código Penal, parte especial. Vocês lembram? A nossa última aula, nós finalizamos, nós encerramos o quê? Os crimes contra a administração pública praticados por funcionário público, não é mesmo? Agora não vamos mais falar de crimes contra a administração pública praticados por funcionários. Vamos começar agora a estudar os crimes praticados contra a administração, mas praticados por particulares. É isso aí. Agora acabou. Não vamos mais ficar pegando no pé do funcionário público. Agora vamos ver como nós, particulares, nos comportamos diante da administração pública. Quais são os crimes que nós podemos praticar contra a regularidade da administração pública, contra a prestação do serviço da administração pública? Agora chegou a nossa vez, ok? Então, esse novo bloco de crimes, ele tem início, pessoal, ele começa lá no artigo 328 e vai até o artigo 337A, ok? Então, crimes praticados contra a administração pública pelo particular, tá? O rol dele é do artigo 328 até o 337A, ok? Então, esse novo bloco de crimes, nós inauguramos o estudo, a análise, a discussão deles nesta aula, neste momento. Então, desde já eu lhe convido, me acompanhe em mais esse bloco de crimes. Seja muito bem-vindo a essa aula. Sem você, essa aula não tem razão de existir. Então, fica aí até o finalzinho que a aula tá boa, ok? Os conteúdos são legais, os criminhos, eles são simples de serem assimilados, de serem compreendidos. E assim, a maioria, os três primeiros, os 4 primeiros criminhos, a estrutura legal deles é bem curtinha. Ou é caput, parágrafo único, morreu. Ou é caput e pena. Ok? Então, assim, são curtos. Então, assim, são umas aulinhas leves, rápidas, gostosas. Fica aí, vamos aprender mais o direito penal, gabaritar essas provas que estão vindo aí, seja de concurso, seja de exame da ordem. Vamos que vamos, né não, galerinha? Então, vamos que vamos, bora começar a aula. Vocês já sabem o nosso lema, código na mão. Código na mão, sinônimo de aprovação, ok? Então, vamos lá. Código na mão para aprovação, tá bom? Então, código na mão para aprovação no seu concurso, no seu exame da ordem. Bora lá começar a estudar, não é? Hoje é dia de direito penal. É a melhor aula aqui do LAC. Do ladinho do direito penal, até permito o quê? Processo penal, não é, professor Marciano? Muito bom. Então, processo penal e direito penal, as melhores. E lógico, constitucional, né? É a mãe de todas. Sendo que penal é o filhinho mais querido, né? E do lado do filhinho querido tem processo penal, lógico, que instrumentaliza o nosso direito penal, né? De nada adiantaria termos direito penal e não termos como instrumentalizá-lo, como utilizá-lo, como aplicá-lo. Então, por óbvio, nós temos o quê? Nosso processo penal também, um conteúdo muito bom de ser estudado, certinho? Então, vamos lá. Não está com o seu código? Não tem nenhum problema. Acompanhe a leitura comigo aqui na tela, tá ok? Eu sou a professora Débora Botan e continuo aqui com vocês, estudando mais um bloquinho de crime. Vamos iniciar então a nossa aula, começando o quê? Crime de usurpação de função pública, tá? Artigo 328 do Código Penal. Então, o nosso criminho de usurpação pública está disposto no artigo 328 do Código Penal. Lembrando que usurpação de função pública é o primeiro crime, tá? No bloco dos crimes praticados contra a administração por particular. E eu já vou antecipar uma informação muito útil a todos vocês. Nesse bloco de crimes aqui, tá? Nesse bloco de crimes,
não vamos falar em modalidade culposa, ok? Nós não vamos falar em modalidade culposa nesse bloco de crimes aqui, ok? Então, nós vamos trabalhar com modalidade dolosa. No bloco de crimes anteriores, os crimes praticados contra a administração pública por funcionário público, nós temos apenas um criminho que admite modalidade culposa. Você já sabe qual é? Qual é? Crime de peculato, lá no artigo 312. Tirando o crime de peculato, nenhum outro mais, tá? Permite a modalidade culposa. Gravem isso. Tirando o peculato, nenhum outro crime disposto no rol dos crimes praticados por funcionário público contra a administração, nenhum outro admite a modalidade culposa. Ok? Certinho? Vamos lá então, galerinha. Usurpação de função pública. O que é usurpar? Né? Primeira coisa, nós precisamos compreender esse tipo penal. O que significa usurpar? Olha só, eu vou confessar para vocês, eu tenho certeza que um dos alunos aí do LAC, já assistiram essa novela. Ou pelo menos viram assim, flashes, manchete, uma novela da emissora do SBT. A novela chamava A Usurpadora. Ah, alguém vai lembrar, sim. A Usurpadora era o nome da novela. É bem rapidinho. Essa novela, ela narrou, né, a história de duas irmãs gêmeas. Uma é uma pobrezinha, ingênua, né, e a outra maliciosa, má, rica. E aí, certo dia, elas se encontraram em um restaurante. E aí, a rica trocou de lugar com a pobre, né? Então, aí, aquela pobrinha ingênua passou a ocupar o lugar da irmã rica. Então, ela passou a ocupar o lugar de mãe, de esposa da irmã rica. E a irmã rica foi ocupar o lugar da irmã pobre, trabalhar no restaurante de garçonete? Lógico que não. A irmã rica foi viajar mundo afora, foi se divertir, foi farrear, né? Então, essa é o trama da novela, né? Então, aquela novela A Usurpadora. O que significa usurpar? Usurpar é ocupar de maneira indevida o lugar de alguém, né? Então, usurpar é o mesmo que ocupar de maneira indevida o lugar de alguém. Usurpar é o quê? Assumir de maneira ilegítima o lugar de alguém. Então, isso é usurpar, né? Usurpar é uma ocupação, o quê? Indevida. É uma ocupação ilegítima, tá? Você vai ocupar de maneira ilegítima o lugar de alguém. Ilegitimamente, você vai se passar por alguém. Isso é usurpar, tá? Então, quando falamos usurpação de função pública, significa o quê? Significa que um particular, de maneira ilegítima, passa a exercer a função de um funcionário público. Então, usurpação de função pública, esse criminho do artigo 328, nada mais é que a situação, né, a conduta do particular em ilegitimamente assumir o lugar de um funcionário público e se passar por ele. Então, usurpação de função pública é quando o particular, de maneira ilegítima, assume o lugar de um funcionário público e passa a exercer o quê? A função pública, como se funcionário público ele fosse, tá? Então, olha só, esse crime aqui representa o quê? Representa uma ocupação ilegítima, tá? Do particular em relação a desempenho de função pública. Então, usurpação de função pública nada mais é que ocupar de maneira indevida e exercer uma função pública, não sendo funcionário público, tá? Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho um particular que não é funcionário público, mas ele ocupa o lugar de um funcionário público, ele exerce a função de um funcionário público, ok? Então, esse é o nosso criminho. A
O texto dele é muito curtinho, é muito simplesinho, é muito facinho de compreender, pessoal. Olha só. Usurpar o exercício de função pública, tá? Aqui, ó, demanda esse usurpar o exercício, galerinha, demanda um aprofundamento, tá? Nós já vamos ver, tá? Demanda um aprofundamento, nós vamos vir aqui, tá bom? Então, olha só, usurpar o exercício de função pública. Para você compreender por completo esse tipo legal, você tem que compreender o que significa usurpar. Usurpar nós já sabemos o que é ocupar de maneira indevida o lugar de alguém. Então, usurpar nada mais é que ocupar de maneira indevida o lugar de alguém. E aqui nós temos quem? Temos o particular ocupando de maneira indevida o lugar do funcionário público e exercendo função pública. E exercendo a função pública, ok? Então, só para fechar aqui, usurpar significa o quê? Usurpação de função pública significa o quê? Significa um particular, tá? Um particular ocupando de maneira indevida, de maneira ilegítima, tá? Ocupando de maneira ilegítima o lugar de um funcionário público e exercendo atos de ofício do funcionário público, tá? É muito importante você ter essa compreensão. Ó, é o particular que ocupa e exerce. Ocupa e exerce, tá? Atos de ofício do funcionário público, ok? Ocupa e exerce. Atos de ofício do funcionário público, tá bom? Então, olha só. Usurpar o exercício. Galerinha, quando esse tipo penal fala exercício, ele exige o quê? Isso é muito importante. Muito importante. Quando fala usurpar o exercício, ele exige o quê? Ele exige a prática de atos de ofício. Tá? Anotem isso, por favor, tá? Ó, ele exige, quando fala usurpar o exercício, significa que, para fins de caracterização do crime 328, é necessário o quê, galerinha? A prática de atos de ofício. É necessário a prática de atos de ofício. O que é prática de atos de ofício, professora? Nada mais é que praticar a função que ele está habilitado, ok? Nada mais é que praticar a função que ele está habilitado. Se ele usurpa o lugar de um policial civil, ele vai praticar atos de ofício, são as funções de um policial civil, são as tarefas que o policial civil desempenha no seu dia a dia. Se ele vai usurpar, por exemplo, a função de um oficial de justiça, ele vai praticar atos de ofício do oficial de justiça. São atos que o oficial de justiça realiza no seu dia a dia. Vai realizar busca e apreensões, vai realizar intimações, vai realizar citações, vai cumprir mandados de despejo, de busca e apreensão de pessoas. Olá, meus amigos, minhas amigas! E aí, gostou da aula do nosso professor? Essa é uma aula demonstrativa, é uma aula grátis aqui da Lá Concursos, com a intenção de você conhecer o nosso projeto pedagógico, conhecer a qualidade técnica e didática dos nossos professores. Nós da Lá Concursos, nós estamos fazendo uma super campanha, o melhor custo-benefício da internet para o concurso da Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Olha só, o melhor custo-benefício, curso completaço, ponto a ponto do edital, super atualizado Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Presta atenção, o curso nosso de assistente fazendário, assistente fazendário, 100 dias de acesso, apenas 10 parcelas de R$ 25,00. E o cargo de técnico tributário completo também, apenas 10 parcelas de R$ 35,00. Pode acreditar, curso de altíssimo nível, super atualizado, ponto a ponto do edital, por esse valor. Ah, professor, tem garantia? Com certeza, você pode se matricular sem medo de ser feliz. Durante 5 dias, você pode assistir quantas videoaulas desejar e baixar quantos PDF que quiser. Se não gostar,
pode pedir para sair, entre em contato com a nossa central de atendimento, que nós iremos devolver o valor do seu investimento rápido e direto, sem burocracia. Isso é só aqui na Lá Concursos. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.